Buenos días. Les pido perdón por hacer la presentación en portugués, pero hace muchos años que no hablo español, así es que no me siento seguro de hacer una buena presentación en espanhol. Bom, eu vou falar aqui do desenvolvimento da estação Brooklyn, uma estação que acabamos de entregar para o metrô de São Paulo, parte da linha 5 de todo o sistema metroviário de São Paulo. Só falando rapidamente, né, da construtora, Andrade Gutierrez foi fundado em 1948, já tem 69 anos de idade, começou suas atividades com obras rodoviárias, principalmente, daí podemos ver mais de 400 projetos nessa área, mas chama atenção para a área metroviária, onde já executamos mais de 45 projetos, não só no Brasil, mas também no exterior. Alguns desses projetos, rapidamente, linha 4 do metrô de São Paulo, foi um grande consórcio, um projeto de 15 quilômetros, toda uma linha, com 10 estações, todas subterrâneas. Metrô de Copacabana, no Rio de Janeiro, também fizemos 2 estações no sistema metroviário do Rio de Janeiro, nos anos 80, entre 80 e 90. Metrô de Lisboa, em Portugal, também nos anos 90, algumas estações com metodologias bastante distintas. E o mais recente caso nosso, a linha 5 do metrô de São Paulo, cuja inauguração foi ontem, da estação Brooklyn, foi aberta ao público ontem. Vou falar rapidamente dessa linha. Então, a linha 5 do metrô de São Paulo, na parte sul da cidade, né, a gente vê aqui no mapa todo o sistema metroviário, né, com as linhas 1 azul, norte a sul, linha 3 vermelha de leste a oeste, a linha 2 verde, são as mais antigas, e as mais recentes, a linha amarela, 4, que vai para o lado oeste da cidade, e a linha lilás, que é a linha 5 ao sul, que já tinha um trecho pronto, foi executado nos anos 90, um trecho elevado, e agora fizemos todo o trecho subterrâneo, interligando com as demais linhas. Nós estávamos em um consórcio, no consórcio Andrade Gutierrez e Camargo Correia, e fizemos um dos lotes, o lote 3 da linha 5. Tudo que vemos aqui mais escuro fazia parte do escopo do nosso contrato. Então, bem no meio vemos a estação Brooklyn, nas duas pontas, 2 valas, 2 escavações, e entre elas 2 túneis paralelos com 5 quilômetros de extensão, feitas em TBM, com diâmetro interno de 6 metros. Foram 2 máquinas EPB da Herrick Nash, que escavaram esse trecho todo. O que tem de diferente nessa construção, se vocês olharem essas partes mais claras, são outras estações, outras estruturas que fazem parte de outros contratos. Então, uma das complicações deste contrato é que os nossos túneis, as nossas tuneladoras, além de escavar todo o trecho que era de nossa responsabilidade, tinha que atravessar por dentro das estações que estavam sendo construídas por outros consórcios, que gerava aí uma interface grande entre diferentes construções e uma complicação em termos de prazo. As estações precisavam estar escavadas para que as tuneladoras pudessem atravessar. Bom, a estação Brooklyn, ela é uma estação feita em poços secantes. Esse aqui é só um corte da arquitetura da estação. A gente vê na superfície, tem um prédio de salas técnicas em anexo, e ela tem vários níveis. A plataforma dos trens, no último nível inferior, nós estamos falando em 35 metros de profundidade. O projeto original são em poços secantes, né? Então são 5 poços secantes com a execução parcializada. Vou mostrar um pouco mais para frente a sequência de execução.
mas o projeto original previa a execução dos poços ímpares, 1, 3 e 5, e ao completar toda a execução desses poços, aí sim executar os poços 2 e 4, fazendo a união de todos os poços, e com isso conseguindo a extensão total da estação, que era de 130 metros. Além dessa sequência parcializada, o projeto original previa o rebaixamento do lençol freático, e aqui havia mais um problema, que ao lado da estação, nós tínhamos uma indústria farmacêutica muito antiga e com uma pluma de contaminação bastante grande em seu subsolo. E o rebaixamento do lençol freático, com certeza, faria com que essa pluma se movimentasse em direção à escavação e obrigaria a companhia do metropolitano e nós, como contratados, a executar todo um tratamento dessa água contaminada que vinha dessa área. Para evitar isso, o projeto original previa a execução de uma parede de diafragma plástica, né, feita com culi, entre a estação e a pluma, executado na calçada da companhia farmacêutica, junto da avenida. Esta avenida, entre a estação e a indústria, é uma avenida bastante movimentada, uma via arterial da cidade, e haveria necessidade de interromper o tráfego na avenida, remover uma série de interferências para a execução dessa parede de diafragma. Então, só explicando como que era a sequência, né, o projeto original, a gente começava fazendo as paredes plásticas, né, com diafragmadora hidráulica ou mecânica, equipamentos tradicionais, com 80 centímetros de espessura, começando pelos poços 1, 3 e 5, em que a gente fazia a parede inteira, completando todo o círculo, né, de forma a manter o poço todo circular, né. Executava, na sequência, as paredes de junção dos poços 2 e 4, né? E, após a execução de todas as paredes de diafragma, a gente começava a escavar os poços 1, 3 e 5. Então, esse poço era escavado, além do rebaixamento externo, né, que já estava previsto, escavação tradicional de poço, com execução de concreto projetado, até chegar ao fundo da escavação. No final da escavação, executava-se a laje de fundo dos 3 poços, as 3 lajes com esse formato circular. São lajes de 3 metros de altura, então com volumes de concreto bastante grandes. E depois de executar a laje de fundo, subíamos todo o revestimento definitivo da estação. O metrô de São Paulo tem por norma fazer estruturas estanques, então todas as estruturas do metrô de São Paulo são dimensionadas para ter impermeabilização completa e estruturas definitivas, de modo que a durabilidade da construção não dependa das estruturas provisórias. Então, era necessário fazer toda a estrutura definitiva dos poços 1, 3 e 5, e depois voltar e recomeçar tudo de novo. Escavar os poços 2 e 4, fazer a demolição do concreto projetado e da parede plástica que separava, né, os poços ímpares dos poços pares, e de novo, descer fazendo o concreto projetado, e, por fim, executar a laje de fundo desses dois poços intermediários. Com isso, é uma obra bastante demorada e que, executivamente, tem uma série de problemas, como mobilizar a equipe de escavação, desmobilizar a equipe de escavação e mobilizar a equipe de estruturas, desmobilizar a equipe de estruturas, mobilizar novamente uma equipe de escavação e assim por diante. Então, é uma obra demorada, é uma obra com custo bastante elevado e com toda essa questão ambiental que envolvia a contaminação. Com isso, resolvemos desenvolver um projeto alternativo,
A ideia desse projeto alternativo era nos permitir escavar os 5 poços ao mesmo tempo. Então, desenvolvemos uma alternativa em que a gente trocava a parede plástica por uma parede estrutural. Então, decidimos fazer paredes de diafragmas estruturais, de concreto armado, com 1 metro de espessura, mas, para poder permitir a escavação concomitante de todos os poços, era necessário que essa parede se comportasse como arco, que essa estrutura tivesse um comportamento de arco, pudesse resistir aos esforços, aos impulsos do terreno, sem necessitar de uma estrutura adicional de reforço. Então, por isso, decidiu-se executar a obra com hidrofresa. Então, são quase 200 painéis, com 2,80 m de comprimento. Fizemos um jogo de xadrez, fizemos painéis primários com diafragmadora hidráulica, tradicional, e painéis secundários de fechamento entre cada 2 painéis primários. Fizemos o painel secundário com a hidrofresa. A intenção aqui é que a hidrofresa cortasse o concreto recém-feito do painel anterior e permitisse uma junta de concretagem suficiente para garantir o efeito arco, que essa estrutura se comportasse como uma estrutura única e não como vários painéis independentes. Esse motivo foi escolhido a utilização da hidrofresa. Além disso, na junção entre os poços, era necessário fazer algum sistema de escoramento horizontal, né, de modo a transmitir toda a carga horizontal que chega no final do poço. E resolvemos fazer isso com vigas definitivas de concreto armado e não com escoras provisórias, de modo a já ir, enquanto escavávamos os poços, a estação, a gente já pudesse deixar essas vigas prontas para a situação definitiva da obra. E, além disso, nessas mesmas junções, havia necessidade de fazer um contraforte, que é uma diafragma em forma de seta, né, ou de flecha, em que também resolvemos fazer toda a escavação desses 3, 4 painéis ao mesmo tempo e fazer uma única concretagem para cada junção dessa. Bom, o uso da hidrofresa, ela permite uma escavação contínua. Evidentemente, a hidrofresa ela trabalha em solos e em rochas, né? O equipamento é um equipamento bastante moderno, tem muitos controles, tem uma série de flaps que garantem a verticalidade do painel, né? Além dos 35 metros de escavação, eram mais 15 metros de ficha, então o total eram quase 50 metros de diafragma. Além dos flaps para garantir a verticalidade, o equipamento tem uma série de sensores que permite verificar essa verticalidade e fazer correções, né? É um equipamento que tem uma produtividade muito elevada, né? Esse controle todo nos permite, evidentemente, uma grande qualidade de execução, uma segurança do que vamos encontrar ao iniciar as escavações. E como a hidrofresa ela corta o concreto executado do painel anterior, permite efetivamente uma junta de concretagem de excelente qualidade, garantindo a estanqueidade e permitindo o uso da estrutura com efeito arco, se tornando, portanto, uma estrutura bastante eficiente. Bom, então, as principais vantagens, né, desse projeto, a primeira é a eliminação do rebaixamento do lençol freático, né, e isso, além da gente evitar o risco ambiental da pluma da contaminação que tinha perto da estação, a gente evitou os recalques, os abatimentos do solo em todos os imóveis lindeiros. Nós estamos falando de uma região com construções antigas,
casas, edificações térreas, com fundações diretas, fundações rasas, e com previsão de haver recalques e danos em edificações até 500 metros de distância da estação. Então, com essa solução, evitando o rebaixamento, não tivemos absolutamente nenhum dano em nenhuma edificação próxima à construção. Evitamos, né, por não haver esse rebaixamento, portanto, não haver o risco ambiental, não houve necessidade de fazer a parede diafragma plástica prevista ao longo da avenida para conter o fluxo da contaminação. Então, um serviço que foi eliminado, né. Eliminamos a parede plástica provisória, eliminamos a utilização do concreto projetado, eliminamos a demolição de estruturas provisórias, né, e permitimos, e com isso conseguimos fazer a escavação de todos os poços ao mesmo tempo. Bom, aqui, só rapidamente, é muito simples, mas a sequência desse projeto alternativo: executamos todas as paredes diafragmas estruturais, né, de todos os poços, escavamos todos os poços, fazendo as vigas escoras definitivas, executamos a laje de fundo dos 5 poços, não executamos todas ao mesmo tempo, dividimos essa execução em 3 etapas. Cada etapa tinha aproximadamente 4.000 metros cúbicos de concreto. Estamos falando de uma obra no meio da cidade, com restrições de horário de tráfego de caminhões, com trânsito intenso. Então, essas concretagens, elas eram feitas no final de semana. Nós começávamos na sexta-feira à noite e terminávamos no domingo ao meio-dia. Foram 3 grandes concretagens, todas elas contínuas, né? E, ao final, fizemos também o revestimento secundário com a impermeabilização dos 5 poços em sequência, né? Então, com isso, nós conseguimos fazer uma única etapa de escavação e depois uma única etapa de estruturas. Aqui alguns detalhes: essa é a hidrofresa, um equipamento bastante pesado, alto, uma mobilização bastante complexa. Um detalhe dos cortadores. Esse é um detalhe, eu falei da junção entre os poços. Nós tínhamos uma parede em forma de seta. Nós montamos a armadura completa de todas essas flechas de uma vez, em pé. Pesava 80 toneladas essa armadura, e com um único guindaste aí de 500 toneladas, colocamos essa armadura inteira dentro da escavação e concretamos de uma vez só esses painéis em forma de seta. Aqui eram 8 junções, fizemos um planejamento de fazer uma por semana e efetivamente executamos uma por semana. Esse guindaste funcionava um dia por semana, os outros dias ele ficava parado esperando a próxima armadura. Bom, aqui vou mostrar uma sequência de fotos da execução. Esse é o terreno antes de começar a obra, né, só com a demolição das edificações que foram desapropriadas. A gente ainda vê algumas árvores, né, no meio do terreno. Aqui, já durante a execução das paredes de diafragma, né, a gente vê aí a hidrofresa. No canto direito inferior, a gente vê a diafragmadora hidráulica, que também foi usada. A gente vê aquela área arborizada à direita, ali a indústria farmacêutica, que tinha a pluma de contaminação. Aqui já começando a escavação, com a primeira viga, o primeiro nível de viga escora executado, e os 5 poços sendo escavados ao mesmo tempo. Aqui já mais da metade da escavação concluída, né, que nós já vemos 3 níveis no 4º nível, na verdade, de escoras executado.
Aqui já trabalhando na laje de fundo, né, a gente já vê em amarelo lá embaixo a manta de impermeabilização. Aqui as paredes sendo impermeabilizadas. Já o revestimento secundário sendo executado em todos os poços, ao mesmo tempo. Aqui já toda a parte de revestimento concluída. Aí começamos os trabalhos nas estruturas internas da estação. Já chegando na laje, nas estruturas da superfície, começando a executar o prédio anexo. Aqui já o prédio com a estrutura toda pré-fabricada sendo executada, a laje de superfície da estação sendo executada. Aqui já começando, mais acima no canto da estação, já começamos a ver a montagem da cobertura metálica na entrada da estação. E aqui a estação pronta, a entrada pela parte superior, onde tem aquela cobertura, e a estação já ocupando o terreno, isso se transformou numa grande praça, né? Bom, então, né, como conclusões aí desse estudo, essa metodologia nos permitiu economizar 8 meses de obra. Nós antecipamos a construção da estação em 8 meses em relação ao planejamento original, né? A sequência de execução foi muito mais racional, muito mais eficiente, o que permitiu com que a qualidade das estruturas fosse muito melhor do que o projeto original previa, muito mais limpa, né? Essa solução alternativa, ela não trouxe aumento de custo ao cliente, ao dono da obra, ao contrário, trouxe alguma economia, né? Quando se compara a execução de uma parede diafragma estrutural com hidrofresa com uma parede plástica, pelo método tradicional, evidentemente que a hidrofresa ela é muito mais cara. Mas quando se compara a solução como um todo, eliminando o rebaixamento, eliminando o concreto projetado, eliminando as demolições, né, e evidentemente diminuindo o tempo, a solução ficou mais economicamente mais viável, né, ficou mais barata, né, além dos custos intangíveis, né? O custo da contaminação, que não tinha como avaliar o tamanho desse custo, né? E o custo dos reparos nas edificações lindeiras que certamente ocorreriam, que também não tinha uma avaliação definida, né? Também eliminamos aquela parede plástica ao longo da avenida, que para ser executada, além da interrupção do tráfego, necessitaria o remanejamento, né, de uma série de interferências, rede aérea de eletricidade, rede de gás subterrânea, né? E, por fim, foi uma solução que trouxe inovação tecnológica e reconhecimento internacional a todos os envolvidos. Essa solução ela foi desenvolvida pelo consórcio construtor, formado por Andrade Gutierrez e Camargo Correia, junto com a projetista da obra contratada pelo metrô de São Paulo, que era Geodata, empresa italiana, junto com o executor da hidrofresa, que era a Brasfonte, uma empresa brasileira, e, evidentemente, junto com a companhia do metrô de São Paulo, que nos permitiu desenvolver essa solução e executá-la com sucesso. Bom, era isso, né? Os agradecimentos finais aí à equipe do consórcio, que desenvolveu toda a ideia, e, evidentemente, a companhia do metrô, que nos possibilitou executar essa solução inovadora. Muito obrigado.